cá, começando mais uma etapa agora, volta dos V8, te traz boas lembranças aí? Traz boas lembranças. Motor que não devia ter ido embora, né? Não foi por falta de aviso, rapaziada. Todo mundo avisou que, cara, o espírito do Stock Car é esse, né? Motor grande, muita potência, pouca ajuda para os pilotos, estão sem controle de tração, sem ABS, sem nada disso. Um espírito mais puro, mais raiz da pilotagem. Eu acho que esse é o aspecto geral, seja num turismo carreteira da Argentina, seja num V8 Supercar da Austrália, seja no NASCAR americano, seja no Stock Car brasileiro. Esse estilo de carro que faz muito sucesso com os fãs sempre foram nesse aspecto, né? Carros com muita tecnologia, com muita ajuda e às vezes até mais rápidos ou não. E aí eu posso citar como um DTM, como um TC2000 na Argentina, um TCR, um Super Turismo, um ITC. Essas categorias dependem muito das montadoras e vira e mexe elas desaparecem. Essas mais raiz, mais carro grandão nunca desapareceram. As outras elas desaparecem. Cadê o ITC? Cadê o Super Turismo? Cadê as outras categorias? Algumas sobrevivem, no próprio DTM teve altos e baixos. Então eu gosto muito do estilo que é Stock Car. Acho que se aproxima demais com tudo. Porque fica olhando um carro que parece que ele pode ter, mas ele sabe que ali tem 500 cavalos, que não tem nenhuma ajuda e que ele poderia ter, mas ele não conseguiria controlar e por isso ele admira uns pilotos. Então a saída do motor 4 cilindros turbo, tchau, tchau, e volta o V8. Vamos ver, é um V8 novo, não é o antigo. Então a gente vai ter uma certa fase de adaptação, talvez o que tinha que ter sido feito ano passado, vamos fazer agora nas primeiras etapas, se adaptar a algumas mudanças. Obviamente a gente vai passar um período de adaptação e evolução, frisando para a galera em casa, não é as equipes, é a categoria, ela que fornece os motores e todos os elementos periféricos dos motores, que ainda precisam de ajuste. Hoje a gente está no primeiro dia de treino, mas como vocês podem escutar, não tem carro andando, porque deu um probleminha de temperatura aí nos cabos de vela e precisam ser modificados. Nada que fuja do escopo, como a Fórmula 1 na mudança de regulamento também não foge disso. Quando você põe uns 32, 34 carros na pista, ela é bem diferente do que só um carro andando, né? Então os problemas acabam aparecendo. Parece um déjà vu, né? Isso aqui só tinha que ter sido feito 2 meses antes da etapa e não agora. Mas os carros ficaram prontos agora. Vambora, hoje é terça-feira, domingo tem corrida e estamos acertando alguns problemas. Esses dois treinos que tu fez hoje, já deu pra sentir alguma coisa do carro? Primeiro treino eu só sentei freio, vi se não estava nada solto, se tudo funcionava, meu carro tudo funcionava, tinha um probleminhazinho de embreagem, algumas configurações de volante não estavam boas. No segundo deu para acelerar uma volta, terminamos em quinto, a 4 décimos do primeiro, com o motor ainda tomando um pouco de reta, o motor não era bom, uns 4 km, mas com muita coisa por fazer ainda, então não dá para dizer que é o motor. Quando fala motor, sempre a gente quer dizer de velocidade, pode ser qualquer periférico nosso, inclusive da montagem, mas com uma reação de chassi muito boa. Então fiquei satisfeito, mas esquentava muito, inclusive o nosso também teve problema de temperatura e por isso parou os treinos. Então tá muito quente aqui, mas vai estar quente em outras etapas. Então os engenheiros de todas as equipes reunidos, buscando a solução. E como eu falei, é natural, tá? Quem acompanhou a pré-temporada de Fórmula 1 viu isso agora também, vários carros andando pouco, depois conserta, anda mais, e aí você vai ganhando quilômetros ao longo. Mas lá eles fizeram um teste em Barcelona um mês antes do teste do Bahrein, que um mês antes da primeira etapa da Austrália, né? Então talvez esse é o processo normal e a gente está meio curto de tempo, mas é normal que apareça um problema ou outro. Esperançoso para a temporada? Esperançoso para a temporada, a equipe ela evoluiu, eu acho que deixou mais gente ainda de alto nível, eu acho que o ano passado já foi um ano muito bom. A gente não arredondou, a gente teve muitas quebras, por isso não arredondou tantos resultados, mas a gente teve pódio, teve boas classificações, teve boas corridas e espero que a gente comece pelo menos como a gente terminou no ano passado, mas eu espero que um pouquinho mais para frente.
Aí, deixa o pico pra fora. Bora, segundo dia de treino. Parando, começando agora, meio-dia, um sol pra cada um lá fora. Hoje é quarta-feira. Andou bem o carro ontem. Faltou um pouquinho de velocidade reta. Saía um pouco de frente, mas andou bem. Andou bem. É, oitavo tempo. Mas precisa melhorar um pouquinho algumas coisas. O calor. Gera muita temperatura, principalmente nos meus pés ali, tinha muito calor. Vamos ver se melhora. Desce lá, que era de quarta no limitador, tem que botar quinta, então tem que reduzir duas. Na outra, que vai de segunda para a direita, chegava de quarta, agora chega de quinta, tem que reduzir três. Chegava de quinta, agora tem que botar sexta, então tem que reduzir quatro. Muda na alta. E aí, como ele tem uma proteção de redução, às vezes você fica meio bobo na redução, entendeu? Aí eu fiz uma de primeira, deu limitador. Aí fechando a melhor volta, cara, vou fazer de segunda. Não, só que aí ficou bobo o motor, eu esparramei, entendeu? Aí eu saí muito baixo, talvez de pneu zero fizesse, entendeu? Carregando mesmo. É. Eu achei ruim, tá? Mas você entendeu uma vez? Amolecia a dianteira. Sim, só que você fechou com ele. Pra tentar a frente ficar melhorzinho e tal. Não sei se... Não, mas você achou que foi positivo isso ou não? Achei que sim, só que se Porque copiar... você e o Batista viram igual. Tá. E o... Mas aumentou minha rotação. Que não era pra fazer. Mas sim, era. Cada barra mais nada. Só pra afundar mais? Ah, agora ela deve gripar, né? Por isso que eu fechei Mas aqui. melhorou meu setor 1, a vinda aqui pra dentro. Eu fechei Não. aqui, entendeu? Pra tentar defender. Talvez até a fechada no meio do caminho com o pneu zero. Vamos analisar agora, mas não foi ruim não. Sextou, bebê? Sextou. Começou não, já começou faz um tempo, né? Tem uma semana que começou, né? É, mas hoje começou oficialmente. Hoje são os treinos oficiais, 2 treinos oficiais e classificação. Estamos no circuito dos cristais em Curvelo, como vocês já sabem, em algum momento a gente já falou. Sexta-feira. Vai ter classificação sexta-feira, hein? Sextou. Tá ligado? É verdade, classificação sexta-feira. E o carro? Conta pra gente. Curtiu o V8, a volta do V8? Volta do V8. Tomara que dê tudo certo. Começando o ano, um longo ano. 22 etapas entre Stock e NASCAR, essa é a primeira. Então bora, mais um ano. 27º ano de Stock Car. Tem história esse menino, hein? Volta do Partiu. Tá curtindo o vlog até agora? Uma pausa rapidinho então para 2 assuntos super importantes. Primeiro deles, rapaziada, você já sabe, né? Senta o dedo no like, se inscreve, compartilha, que é importante para que a gente tenha mais alcance e possa produzir vídeos melhores. E segundo, e ainda mais legal, nosso parceiro, a Pneu Store, está disponibilizando desconto. Quem é que não quer desconto? Desconto na compra de todo tipo de pneus.
Tem Speedmax, mas também tem outras marcas lá. E é o seguinte, o desconto de até 7% da compra do seu pneu. Ah, Kaká, mas eu entrei no site e eu vi que estava com desconto de 10%, era Black Friday, é não sei o que, é aniversário, é o Dia dos Pais. Cara, não interessa, é cumulativo. Se eles estão dando 10%, então você tem 17%. Se eles estão dando 20%, você tem 27%. É desconto na compra de pneu. É só botar lá no cupom Kaká Bueno. Pronto, tudo junto, Kaká Bueno, você já tem o teu desconto. Bora lá, não sei se a voz misteriosa vai usar o cupom e vai botar aí pra vocês o link na bio do vídeo. Deveria, então deve estar lá também. Se não tá em algum lugar, é o nome Kaká Bueno, muito fácil. 7% a mais ainda de desconto para vocês na Pneu Store. Aproveita. Já vai fazendo melhor primeiro setor da pista o Kaká Bueno. Kaká é o segundo. Temos bandeira vermelha, treino interrompido. Bandeira vermelha, treino interrompido. Este é o Vlog Brasil que mostra a realidade. Aí o café da manhã do campeão. Mineiro, né, amor? Minas. Até se não tá em Minas, como imagina em Minas. Em Minas pãozinho de queijo. Hoje pãozinho de queijo. Eita que tem lombada nessas cidades. Sábado, dia de corrida 1, corrida sprint. Agora sim, dessa vez, na Stock Car, a corrida sprint é uma corrida sprint. A gente classifica na sexta e no sábado corre. E o resultado da corrida de sábado, que vale menos pontos, é o grid de largada da corrida de domingo. Tem aí uma regrinha dos 12 primeiros, mas basicamente é isso. Se você tem um problema na classificação, como a gente teve ontem uma péssima sorte com a bandeira vermelha na volta rápida, você tem como recuperar numa corrida que vale menos pontos, recuperar as posições para largar melhor na corrida principal de domingo, que aí sim 50 minutos na corrida mais longa. Então, sábado, dia de corrida sprint, meu cafezinho da manhã. Partiu. Retorno dos motores V8. E aí vem eles para acelerar. A partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima. Aceleramos juntos com a Stock Car. Mas estava muito molhada a saída, eu não queria ficar passando mais, não. Aí eu dei uma poupada ali, depois quando deu uma secada eu acelerei. Aí já cedo. E aí já começou a dar uma chicotada na traseira, tipo, estranha já. Não apoia, não vai.
Vou correr de simulação naquele. Pode correr. Agora, o motor oscila com potência, tem uma hora que ele vai, tá dando alarme de água. Não de temperatura, de pressão alta. Tá. E push zero. Usei 3 vezes, 3 lugares. Hoje vou tirar. Vou entrar o Flávio. Deixa eu lembrar dele. Vai ser. Cacá, rapidinho, como que a gente começa o seu primeiro sprint do ano aí? Tentar fazer uma boa prova, né, cara? Tá, não sou só eu, tá todo mundo um pouco de dificuldade em encontrar o equilíbrio com o motor. Criou mais peso na frente. Pra gente gerou uma saída de frente em relação ao ano passado, que tá difícil de encontrar exatamente como solucionar. Eu acho que a posição de largada nossa não é bem mentirosa, porque aqui tem tempo para explicar. Eu estava entre os 10 primeiros e deu a bandeira vermelha. Na verdade, deu um acidente. Vários carros estavam passando e eu estava entre os 10 e foram todo mundo melhorando. Era a volta mais rápida, era a segunda volta de todo mundo. E eu caí até 11º, os 10 passam por Q2. Eu vinha também melhorando. Quando eu apontei na reta, baixou a bandeira vermelha, porque o carro que estava ali não saiu dali. Ou seja, eu era o antepenúltimo do pelotão. Todo mundo melhorou o tempo e na hora que eu ia melhorar o meu, bandeira vermelha. E demorou muito para tirar o carro do resgate. A gente ficou uns 10 minutos parado no box, tendo apenas 3 minutos de pista faltando. Ou seja, tempo de fazer apenas uma volta rápida. Não gerou a temperatura ideal, eu até melhorei minha volta, mas eu fiquei em 11º e fiquei cortado do Q2. Se eu tivesse no grupo 1, que estava bem mais fraco, a minha volta era o suficiente para ser 4º tempo do grupo 1 e ter passado. E como eu dei 2 outs, esse meu tempo do segundo out foi exatamente 1/10 melhor do que no primeiro out. Se fosse a volta do Q2, que é exatamente o segundo out de todo mundo, me daria o 10º tempo no grid de largada. Ou seja, tem pilotos hoje que estão largando em 10º, 11º, 12º, 13º, que não fizeram nenhuma volta tão rápida quanto a minha, nem no Q1 e nem no Q2. Estão largando em 10º. E eu tô largando em 20º. Então, esse ano agora a gente tem uma novidade que é pra corrida de domingo, né? é isso. Então assim, foi muita falta de sorte a bandeira vermelha. Não era um carro para pole position. Apesar de na quarta-feira eu fui 3º. Mas na terça eu fui 8º. Nos treinos, quando funcionaram, eu tava por ali 8º. Teve um treino que deu tudo errado pra gente, foi 15º. Então assim, era um carro para largar entre 8º e 12º, ficar na inversão. E essa é a regra que eu te conto. Esse ano a corrida sprint é uma corrida sprint, ela vale pouco menos pontos que a corrida de domingo e o resultado é o grid de largada de domingo, então eu posso recuperar hoje na corrida sprint, porém os 12 primeiros estão garantidos e por isso a importância de estar entre os 12 primeiros. Então os 12 primeiros da classificação largam de maneira invertida na corrida de sábado e de maneira normal na corrida de domingo. Ou seja, eu largo em 20º, se eu fizer uma bela corrida e chegar, sei lá, em 8º, mas eu for o melhor daqueles pilotos que não classificaram entre os 12, domingo eu largo em 13º, apesar de chegar em 8º. Então, existe uma proteção para os que classificam entre os 12 primeiros e a gente tinha o carro para estar lá. E essa é a grande pena, a falta de sorte da bandeira vermelha e por isso mentirosa. Mas tem uma saída de frente, tem um pouco de falta de velocidade reta e é por isso que a gente não está largando entre os primeiros, porque posso falar da falta de sorte para passar ali em 7º, 8º se não fosse a bandeira vermelha e depois terminar em 10º, mas faltou competência nossa para não estar entre os mais rápidos do meu grupo, para não estar entre os 3, 4 mais rápidos do meu grupo, ou seja, não era carro para brigar pela pole, mas é uma pena que a gente esteja largando um pouco mais para trás. Porém, agora eu não sou obrigado a largar as 2 corridas em 20º. Posso dar uma recuperada, tentar largar a corrida principal mais para frente,
Mas o máximo que eu posso alcançar é largar em 13ª a corrida principal de domingo. Agora a corrida sprint ela ganha um peso muito maior, porque ao mesmo tempo que pode ganhar posições, tu pode perder posições também. E às vezes por coisa que nem tua, né? Um acidente de corrida, alguma coisa, pode te prejudicar muito na corrida de domingo, né? Ao mesmo lado que você tem um fator positivo de ser sprint, de poder avançar, um cara que classifica, por exemplo, em 13º, a 1 milésimo do 12º, e ele não ganha essa proteção, qualquer coisa que aconteça com ele pode ser que ele seja obrigado a largar de último domingo. E o cara que classificou em 12º, além do benefício que larga na pole sábado, qualquer coisa que aconteça com ele ainda assim larga em 12º. Então, ficou fundamental classificar entre os 12 primeiros na Stock Car, até para sair desse risco. São 34 carros. Eu posso avançar no máximo 7 posições, mas eu posso perder 14. Então, também tem que ter uma certa precaução como é que a gente vai tomar a corrida de domingo, que é 50 minutos, mais longa, tem mais oportunidades. E se no ano passado quem classificava mal o sábado poupava pneu, push, dessa vez não dá para poupar tanto. Domingo, dia de corrida. Não vai. Hoje tem Fla-Flu. Tem Fla-Flu hoje. Final do Campeonato Carioca. Mas eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou em Minas Gerais, em Curvelo. Você já sabe disso. Caminho para o autódromo. Corrida horário diferente, 4 da tarde. Tem um warm-up às 11. Vai ser bom, porque tem um sol para cada um nesse tal de Curvelo. Tá quente, viu? Então, 4 horas da tarde, se não chover, que já tá ficando as nuvens esquisitas, vai estar um pouco mais fresco do que agora, ou até mesmo do que ontem. Sofreu ontem, amor. Foi insano o calor, ó. Insano. Eu não uso nada, eu não uso capacete refrigerado, camisa refrigerada, eu não uso nada. Gosto. Mas acho que vai passar a gostar aí na marra. Vai passar a gostar na marra, porque ontem até quem usa sofreu, reclamou do calor. Eu tive problema nas mãos. O volante ficou a mais de 60 graus, então você ficar ali 40 minutos segurando o volante quente, queimou um pouco minhas mãos. Apesar da luva, não é que queimou, ficou sensível. E tem que usar. Vou ter que começar a usar alguma coisa de refrigerar, porque tá quente, tá quente. Olha, autódromo ali no fundo. Aqui, pra quem não sabe, é o circuito oval que tem aqui em Curvelo. A gente volta a Curvelo esse ano para andar de NASCAR Brasil, mas no circuito oval, que fica bem na entrada. E corrida bacana também. Um oval bem curtinho, podia ser um pouco maior, mas é legal. E um autódromo, cara, um autódromo bem bacana. O problema dele é que ele fica longe de qualquer centro. Até Belo Horizonte está 2 horas de carro. E as famílias para virem aqui, tem que vir 2 horas, voltar 2 horas, pegar 4 horas de carro no mesmo dia para vir ver a corrida que passa na televisão, acaba tendo uma dificuldade. Então é um autódromo com uma estrutura boa, tamanho bom, estacionamento, tudo. Só que infelizmente bem longe de qualquer centro. Mas tomara que tenha a casa cheia hoje. Aqui, ó. Chegamos, o oval fica aqui. Vou tentar filmar para vocês verem. Você tá usando em estacionamento, oval. Eu vou contigo lá. A voz misteriosa apareceu. Tava onde, voz? Eu tava em Campo Grande. Fazendo caminhão? Caminhão, truque. Beleza, né? hein? Não podia faltar essa festa aqui, né, cara? Essa festa? Você sabe que a gente tá ficando bravo com o motor de novo já aqui, né? Você sabe, cara, eu cheguei, fiz o shakedown e eu não tive coragem de falar com você o que aconteceu do carro, não, viu? Eu tomei só 12 km no shakedown de velocidade reta. Só 12. Vamos voltar então pra turno. Dos 34 carros, o meu foi 33º de velocidade reta no warm-up, sendo que eu fui 10º no warm-up. O meu carro tá sempre entre os 10 primeiros, mas o motor não anda de jeito nenhum. Tá de braço então, né? 12 km eu tomo. Tá tirando a raça então, né? Ontem na corrida era 5 km de média pros carros da frente, toda reta. Como é que passa? Vamos fazer um vlog ao contrário? Essa etapa pode ser? Já que eu cheguei Estamos agora. começando domingo? Mas você vê que tem muita história pra você me contar aqui. Não, mas gravamos com o celular muita coisa, tá? Já que a voz misteriosa não tava esse final de semana, tá? Você vai fazer isso com a gente de novo ou agora o ano? Só foi só essa? Só essa. Tá bom, que... gente. E o patrão demorou pra confirmar comigo a temporada, entendeu? E a gente assumiu outro compromisso, né, patrão? O vlog está de volta.
V8 voltou, mas não voltou do jeito que a gente queria, né? Não tá equalizado. Então mudou a regra. Quem gosta de Fórmula 1, motor Mercedes funciona, mas o Honda não tá funcionando. Nada, eu elogio as montadoras, não tenho contrato com uma delas duas, mas as pessoas tiveram a mesma oportunidade de fazer algo bom e não fizeram. Então o motor V8 é muito mais fácil de equalizar, teoricamente dá muito menos problema, tem mais potência, é mais bacana, o barulho é mais agradável, é o que o fã quer. Mas quem está produzindo os motores ou preparando esses motores, a gente começa exatamente com os mesmos problemas do ano passado. Falta de equalização, quebra de motores. Ontem 2 carros não largaram, foram retirados e empurrados do grid. Eu termino reclamando, eu falo meu motor oscila de potência de volta a volta, muda o barulho. E eu tô falando isso desde do primeiro treino e ninguém nem aparece no meu box. Então, mas não tá funcionando. Aqui é o meu vlog, mas se fosse um programa de entrevistas e passasse entrevistando todos os pilotos do grid, a maioria falaria a mesma coisa que eu tô falando, porque nos grupos dos pilotos é unânime sobre isso. Então, a esperança que fica é que é um motor muito mais fácil de lidar. Então, em algum momento, a gente vai encontrar esse equilíbrio que se perdeu há 1 ano e meio, há praticamente 2 anos, esse equilíbrio se perdeu. O motor se encaixou bem com o carro. O motor se encaixou bem com o carro, diminuiu muito a questão de vibração, mas aumentou muito a temperatura, o escape precisa ser melhorado. Mas isso sim são coisas de um motor novo, coisas que levam tempo para ser adaptadas e serão adaptadas. Mas o escape saindo pelos 2 lados ficou muito perto da parede de corta-fogo, muito perto da caixa de direção, que está transmitindo através dos canos de óleo pelo túnel central e pela caixa de direção temperatura. Então eu mostrei em alguns posts o cano perto da minha perna, tá a 80, 90 graus, isso a 4, 5 dedos assim, desculpa, da minha perna. Você tem ali uma tubulação a 90 graus, que irradia calor para dentro do cockpit. E o próprio volante, onde o seguro estava a mais de 60 graus, o volante. E para ele estar a 60 graus é a temperatura que vem pela coluna de direção e também pelo calor interno. E quando você faz um período muito longo de prova, essa temperatura vai se acumulando, ela não escoa, e aí ela vai criando uma sauna lá dentro, que no nosso dash ontem chegou a insanos, incríveis e insalubres 68 graus de temperatura dentro do cockpit. E é muita coisa. 68 graus é muita coisa. O corpo humano não está feito para isso. Os pilotos reclamaram, passaram mal, tiveram enxaqueca. Não é saudável. Não é saudável. Então isso precisa ser corrigido. A gente vê muito corrida, né? Como que foi a pré-temporada para você na oficina? Que o desafio foi encaixar um motor novo e refazer um carro novamente, né? A verdade é que não podemos falar muito de pré-temporada, porque o motor foi entregue na semana de carregar o carro. Essa é a pré-temporada aqui. Esse foi o tempo que a gente teve para aprender coisas sobre o motor. E agora, tudo que a gente sofre aqui na pista, não aqui, nossa equipe, mas a categoria toda, um pouco reflexo dessa falta de planejamento, de conhecimento das coisas que foram introduzidas na categoria. E quando eu falo, não é só o motor, né? O motor, o coletor de escape, uma série de coisas que tem impacto diferente do que tinha no ano passado, né? Então a temperatura interna do carro ficou algo desumano. Ontem a corrida foi às 10 da manhã, de meia hora, alguns pilotos desceram passando mal. Hoje eu não quero imaginar o que pode ser, com 50 minutos e mais quente. Então assim,
é bem preocupante. Por sorte, competência, o que seja, durante a semana que a gente está aqui desde segunda, a gente teve muito pouco problema no sentido do carro que impedisse a gente de desenvolver quilometragem. O carro andou todos os dias, salvo uma intercorrência aqui ou ali. A gente teve um aproveitamento de quilômetro bom. No entanto, a gente vê em volta todo mundo com muito problema de naturezas diferentes, né? Mas tudo relacionado ao motor. Então, falo, do nosso lado aqui, na parte de funcionamento até que está satisfatório, mas assim como no ano passado, a diferença de velocidade que a gente observa ainda é algo que não tem outra palavra se não dizer inaceitável, sabe? Competir numa categoria onde as diferenças são tão pequenas, a gente tem que ir para a pista com um motor 4, 5 km mais lento pro amiguinho. Então é algo preocupante, foge da nossa atuação, mas nós estamos tentando ser colaborativo com a categoria, com o provedor, com o cara do motor, para tentar solucionar as coisas. Mas é muito desgastante. Um fim de semana que naturalmente já seria, pela dificuldade da competição, mas quando a gente observa essas monte de coisas que não deveriam estar acontecendo, fica um pouquinho mais... Um pouquinho não, fica bastante mais desafiador para sair elegante. Vamos receber o aplauso do arquivolista. Oi, Julieta. Deixa um beijão pra você. Quem é a Julieta? Minha avó. Sua avó? Eu gosto de você bastante. Valeu. Obrigado, Julieta. Obrigada. Você escolheu? Esse pneu que é piorzinho aqui, tá vendo? Coloca na traseira esquerda. Bora. Não? Esse na traseira esquerda, motor dianteira esquerda, entra aqueles dois largos, no começo vai estar naquela fila, não vai andar pra nada. Não tem push também, tá? Tá aqui no pneu não. Não vou pôr. Não vou pôr. Hoje vai ser corrida de quem chega, não é de quem passa. Não vai passar. Vai aguentar na traseira esquerda esse? Ih, trouxa. Trouxa. Olha. O pneu que moeu, você viu? O que moeu foi o dianteiro esquerdo. Ou dianteiro direito? Oi? Ou dianteiro direito? Dianteiro direito. Tendo um mau problema. Não, mas daí eu vou encher esse pneu. Vou encher. Você viu? Não sou eu que estou falando, tá? O pneu tá me contando. Ela só não tem conta pra vaga. Mas não tô com mais. Eu tô com tudo de casca, máximo de câmbio, quer dizer, todo por um limite. Vou ter que pôr ar naquele pneu. Mas vai se ele para de fazer aqui. Você acha que você aguenta a traseira esquerda? Porque eu tenho que entrar com dois bons do lado direito. Ó, vamos supor que aqueles dois entraram. Esses aqui do lado esquerdo. Os pior do lado direito e a gente troca. E vai com 10 voltas, 10 no máximo. Viu? Ó, não vai ter push. Nem sei se vai andar. Não vai... Não vou pôr, cara. Eu levo um pneu inteiro zero, embora. Vou resolver essa porra aqui. Tá vendo lá, vê agora. Agora eu tô em reunião com o Lincoln. Eles vão agora tirar o push e vão recaligar o... Ali, você tá aprontando aí? Cara, tentando ajudar o marido a se refrescar nessa lua de sensação térmica aqui deve estar uns 40 a mais, né? Já que ele tem que ir pra alinhar o carro,
desumano ficar nesse sol, né? Não, não quente. Não passa sombra. Agora que eu vou lá, tá? Pode beber? Ah, dá pra aguentar, se você diminui... No final eu não tinha como passar ninguém, eu diminuí o ritmo, mas minha volta mais rápida, ela é menos de 4 décimas mais lenta que a volta mais rápida da corrida, ou seja, o ritmo é muito parecido com os ponteiros, 1,5 décimo mais lenta só do que a volta do Júlio, que foi segundo, assim, o ritmo é de ponta, a gente classificou mal por várias circunstâncias que a gente já contou. Mas o meu motor não era bom, o carro era bom, então foi muito difícil superar os pilotos, eu não tinha muito como passar ninguém. Fiz uma boa estratégia de pit, ganhei posições no pit. Mas no começo da corrida, que eu quis apertar o ritmo, meu motor chegou a 96 e acendeu todos os alarmes. Eu tirei o pé, dei uma distância proposital ali pro Kodair e pro Átila. Segurei o pelotão com origem. Para andar de cara pro vento, abaixou para 89 e aí eu consegui fazer um ritmo melhor. E aí quando eu paro no box, que eu tenho pista livre, aí eu consigo apertar 5, 6 voltas sem subir tanta temperatura, mas depois do safety car que embolou todo mundo de novo, quem viu a corrida, eu fiz uma corrida meio que de sobrevivência, eu largava, propositalmente eu relargava mal, tipo com 3, 4 carros de distância, e fazia uma primeira volta segurando o pelotão, e aí eu acelerava para abrir, para ficar bem no meio do gap entre os dois pelotões, para ficar com ar limpo, com medo do motor desligar. Porque eu podia tentar algo mais. Fui 14º, podia tentar chegar em 12º, 11º, foi onde o Kodair chegou. Eu acho que não tinha para mais do que isso. Porque o ritmo era igual aos da frente, então era muito difícil passar, não tinha push. Mas eu acho que não valia o risco para ganhar 2 posições a mais, não era para uma vitória a mais. Para 2 posições a mais não valia o risco de quebrar o motor. Então eu decidi ter um ritmo mais tranquilo. A boa notícia é que o carro é muito bom, o carro é melhor do que a gente classificou. Eu acho que é um carro para andar entre os 10, tem alguns carros muito bons. Não acho que seja o carro para, com esse motor, não é um carro para brigar pela vitória. Mas com o motor melhor, eu acho que a gente pode pensar em inversões, vitórias sábados, pódios domingos. Eu acho que a gente pode algo mais com um bom motor. Tá bem melhor do que no ano passado, a gente começa bem melhor do que no ano passado. Mas vamos lembrar que eu larguei em segundo na primeira prova do ano passado. Mas os motores eram muito críticos. Agora eu acho que o carro é igual. Eu preciso ter um pouco mais de sorte nesse sorteio de motor, né?
Nunca vi coisa igual. Agora os motores vão todos voltar para a organização. Eles vão revisar, preparar de volta e devolver pra gente. Vamos ver se volta o motorzinho melhor. Esse motor fica com você agora até o final ou ele é trocado de prova? Não faço a menor ideia. O mais correto seria, entre todas as etapas, pegar todos os motores, revisar todos os motores e ressortear cada etapa. Essa seria a coisa mais lógica. E eu acho que foi o que faltou aqui. Eu fiquei a menos de um décimo de passar por Q2, mesmo com bandeira vermelha e tudo. Mesmo assim podia ter passado. Tem motor aí 3, 4 décimos mais rápido, como eu falei. O cara que está no pódio andou um décimo e meio só mais rápido que eu, né? Então faltou pouco. Foi uma semana bacana, voltar a acelerar, muito quente, o carro muito quente. Mas eu também sou um dos poucos pilotos que não usa nada, que não usa capacete refrigerado, macacão refrigerado. Vou ter que gastar um dinheiro. Comprar uma maquininha que circula o ar dentro da camisa, que quase todo mundo usa. Porque esse carro, com o escape do jeito que passou, ficou insanamente quente. Para finalizar, final de semana, você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Eu vi meio cheio. Cara, apesar da gente falar de equalização de motor, acho que dos 32 carros que largaram, terminaram 28. Um nível bem maior do que a gente tinha no ano passado, sendo que foi a primeira etapa desse motor. Então acho que todos esses motores revisados, identificado quais são os problemas, eu acho que a gente em 4, 5 etapas vai ter um nível de motor muito bom. Eu tenho que acreditar nisso, senão não estaria aqui. Diminuir a temperatura de funcionamento deles, porque está crítica. Então eles agora vão identificar, agora tem dados suficientes para melhorar. Eu cheguei a treinar em terceiro, quinto, oitavo, o Armap hoje 11º. A corrida, apesar de todos os problemas, se ninguém foi punido, parece, pelo menos um vai ser, mas 14º. São 34 carros e a gente está no pelotão da frente. Então tem que ver meio cheio. Falta um pouquinho para estar consistente entre os 10. Valeu, Kaká.